faz por ele, né? Também, é verdade. Não, mas assim, eu preciso ser justo, tá, Pedro? Respeito ao profissional. Exato. Respeito ao profissional. Não, exatamente. Eu preciso ser justo. Eu acho que pro folclore é uma coisa, pra arquibancada. Aqui, respeito ao profissional, acima de tudo. Isso é que se faz o comandante. Parabéns, cara. E mais do que isso. Comandante de mais do que o respeito, a justiça, tá? A justiça. O Reinaldo, ele foi importante em alguns momentos do Grêmio, mas o Reinaldo, ele precisa ser separado para ele ser analisado. Separado de que forma? Se eu for falar da parte ofensiva do Reinaldo, eu vou rasgar elogios pro Reinaldo aqui. O Reinaldo, ele foi vaiado quando ele foi bater um pênalti contra o Vitória em Caxias do Sul, que o Grêmio estava num momento muito difícil, aquele jogo era uma Copa do Mundo. Ele foi lá com personalidade, bateu o pênalti, fez o gol. O Reinaldo, nas oitavas de final, jogo de ida em Curitiba contra o Fluminense, ele faz 2 gols, um de pênalti, faz o outro de falta, que ele tenta cruzar, é verdade. Nas penalidades, quando o Cristaldo, por exemplo, desperdiçou, quando o Marquezin não chegou nem perto de defender, o Reinaldo converteu. Então o problema do Reinaldo não é ofensivo, pelo contrário, ele ajuda e muito ofensivamente. Agora, defensivamente, não é um problema no Grêmio, é um problema da carreira. Eu lembro no São Paulo, o Osório utilizando o Reinaldo como um meia, porque ali ele já não conseguia marcar. O Reinaldo, ele compromete. Não é que ele vai mal, é mais do que isso. Ele compromete defensivamente. E o Reinaldo ganha mais de meia milha por mês. Ele é um dos laterais esquerdos do futebol brasileiro mais bem pagos. O Grêmio não pode mais ter o Reinaldo como titular da posição. Muitos dentro do Grêmio até acham, Felipe Gamba, que ele seria um reserva interessante, mas não por esse valor. E eu acho difícil que ele reduziria. Então a tendência é que ele não fique. Chegando no Wendel, tá? Eu precisei falar do Reinaldo porque é importante que ele não fique e que chegue um novo lateral. Eu lembro muito bem do Wendel em 2014, naquela Libertadores que o Grêmio foi eliminado por São Lourenço, jogando fino da bola. É importante dizer, é importante sempre dizer isso, que não é o mesmo jogador. Hoje ele tem 31 anos, na época ele era um garoto. Jogador de seleção, né? Ele é um jogador de seleção brasileira, é um dos melhores laterais da esquerda do Brasil. Eu acho que ele é um jogador com potencial impressionante e que resolveria por completo a lateral do Grêmio. Só que, como disse ele, Cole tem contrato até a metade de 2025. Não, eu tenho uma sugestão de lateral pro Grêmio. Pois não. René. Não, obrigado. Tá saindo do Inter agora em dezembro. Não, o Wendel é um bom nome. Eu tenho sugestão de lateral. Vamos lá, a gente debateu aqui acho que na tua estreia, bastante, né, o problema crônico defensivo do Grêmio. A minha pergunta é, Reinaldo acaba sendo uma vítima de um sistema defensivo que tem um problema crônico? Não. O problema é Reinaldo individualmente? Eu acho que... Eu fazer que nem o Bruno, vou separar, tá? Colocar tudo na conta do Reinaldo, eu acho injusto com o Reinaldo. Porque se sabe, como o Bruno falou, aliás, com o Osório, sabe qual posição que o Reinaldo jogou? Ponta direita. Direito, eu lembro. Ponta direita. O Osório era das canetas, né? O Osório, exatamente. Tinha a azul e a vermelha. O Reinaldo é um jogador que sempre se soube, ele não é um desconhecido, que sempre se soube que ele tem dificuldades defensivas. Esse é um ponto. Se tu quer um lado esquerdo sólido, estável defensivamente, e se tu quiser o Reinaldo ao mesmo tempo, tu tem que fazer o que eu chamo de compensação. Tu tem que fazer ali uma estrutura para conter o setor. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, colocar tudo nas costas do Reinaldo, que o problema defensivo do Grêmio é o Reinaldo, é uma injustiça, é uma crueldade até com o jogador. Não, o problema defensivo do Grêmio é estrutural. O Wendel é melhor que o Reinaldo, mas se as pessoas pensam que é só trazer o Wendel, que está tudo resolvido defensivamente, é um erro, gente. Porque o problema é a estrutura. É a estrutura, é a manutenção. Eu gostei dessa expressão, porque acaba sendo uma crueldade, né? Tu eleger... Ele é ruim defensivamente, mas o lance contra o Bragantino não tem nada a ver com estrutura, né? Tá bom, mas vários jogadores falharam individualmente dessa forma. Não, mas ok, mas Bruno, mas é que a falha contra o Bragantino não pode servir para simplesmente arquivar, assim, ó, para execrar o futebol, aqui, ó. Futebol brasileiro tem histórico. Aqui, ó, futebol brasileiro, ele não pelo menos eu observo assim, ó, produz muito pouco ou não produz quase mais ninguém para jogar de lateral. Isso é verdade também. Isso. Sabe, a gente não vê isso, né? Então, tanto o Grêmio quanto o Inter e outros clubes estão tendo que ir para fora buscar jogadores ou para o interior de seus estados buscar jogadores ou até mesmo repatriar, que é o caso do Grêmio, né? Uma das minhas alegrias em 2014, quando eu era locutor da Arena, era ver o Wendel jogar. Sabe, anunciar o nome do Wendel no microfone da Arena. Eu só anunciava. Eu não me lembro qual era a numeração do Wendel. 6? Não, acho que não era 6. Acho que não era 6. Não era 6. Não era 6. Não era 6, acho. Não era 6.
Camisa número 6, Wendel! E aí a galera vinha abaixo. Só uma divergência com relação... Desculpa te interromper. Não tem problema. Mas uma divergência com relação ao Bruno, tá? O Wendel de hoje joga mais que o Wendel de 14. Mesmo com os 31 anos. Ele é mais maduro. Ele ganhou a experiência de Leverkusen Ganhou por muito tempo. Ele pegou ótimos treinadores por lá e ele é um titular do Porto ganhando essa experiência. Não, faz sentido. Ele não tem a mesma juventude. Mas assim, ó, né? Explosão, intensidade. Ele agregando, se o Grêmio conseguir, né, construir a negociação, ele agregaria junto com o Reinaldo. O Grêmio teria opções. Duas opções. Não, mas aí que tá. Duas opções. Acho que não dá muito. Não, mas é que não dá. O Reinaldo não ganha salário de reserva. É que não dá para se desfazer do Reinaldo. Não dá. Porque não existe o salário dele titular, Pedro. Quem é que é o técnico de 2025? Renato Isso vai decidir. Então o Renato Portaluppi. Não tá decidido. Teve um jogador que anunciou a sua aposentadoria, tá? Chamado Cortez. Certo. Hoje, né? Hoje, anunciou hoje. O Cortez nunca foi um exímio lateral esquerdo, tanto que vem para o Grêmio criticado. Sim. Cortez cresce diante de um sistema defensivo que o eleva. Perfeito. O auge da dupla Jeromel e Kahneman. Esse Grêmio ele marcava bem. Claro, mas potencializa um Cortez. Né? Um Reinaldo não tem um sistema defensivo que possa o fortalecer defensivamente na sua maior fragilidade. Por que não tem o sistema? Porque os jogadores que o Grêmio tem hoje no elenco não conseguem fazer esse sistema. O treinador não consegue. Porque os jogadores da época do Cortez no auge estavam também no seu auge. É que tem uma situação que então envolve agora o não lado tem esquerdo. mais ninguém. Eu entendi. Eu estou tentando propor aqui que talvez o Reinaldo seja uma vítima. Eu entendi teu ponto. Ele é uma vítima, mas ele também ele tem peca. uma certa responsabilidade na medida que quando você contrata o Reinaldo, você obrigatoriamente traz um jogador que tem problemas defensivos. Ponto. Com o Cortez foi a mesma coisa. Mas o que havia? Havia um jogador que perseguia, defendia, que ia pro choque, que é o Kahneman. Também esse ponto é importante. O Grêmio jogava com a bola, mas volta e meia era atacado, especialmente em contra-ataque. E aí tu tinha um jogador de cobertura e de choque no auge dele. E quando o Grêmio coloca esse jogador hoje para jogar, ele, infelizmente, eu vou usar um termo forte aqui, não faz isso, cara. Eu sou o lúcido do programa, é verdade. Lúcido, cara. Ele não é nem sombra, ele é um arremedo daquilo que ele foi, que é o Kahneman. O Kahneman cobriu o Cortez brilhantemente. Claro. Por que o Kahneman não cobre o Reinaldo brilhantemente? Mas o Cortez marcava bem. Aliás, o Cortez tinha muita dificuldade para cruzar a bola. O Grêmio chega mas o Cortez era o apoiava inverso na bastante. comparação. Exato. O Grêmio chega para disputar a final de Mundial de Clubes contra o Real Madrid por causa do Cortez, né? Não, o Cortez ele foi um fenômeno contra o Pachuca. Disparado. O Cortez jogou uma bola federalíssima. Não, o Cortez marcava muito. Só que aí eu olho pro lateral. Só que ele se mandava também, Bruno. Tá, tudo bem, mas eu olho pro... que o cruzamento, ele marca por ter um cruzamento cruzamento ruim, péssimo. Que ele apoiava e sempre estava cruzando. E o lado esquerdo de jogo do Grêmio hoje num todo tem o Soteldo, que não marca bem. Nada. A gente cansa de ver o Renato falando, Monsalve, troca de lado, porque o Monsalve marca melhor para acompanhar. Muito bem. Então fica exposto. Vamos lá. O Reinaldo, ele tem muita culpa, mas também é culpa do sistema. Vamos colocar a sua liderança em xeque nesse momento. É hora do campeonato KTO, perfeito?